fazendo o segundo grau na época, e aí um colega me perguntou algo, e esse ponto foi assim um dos pontos da minha vida. A pessoa me perguntou algo sobre um texto bem conhecido, né? Que a gente comentou um paralelo dele ontem à noite. Que eu tive sede, me deste de comer, tive fome, tive sede, me deste de beber, tive fome, me deste de comer. Estava nu e vestistes, estava perdido, fosse visitar, estava preso e vocês foram me visitar. E a pessoa perguntou: quando é que foi que Jesus falou isso aqui? Onde é que ele estava falando isso aqui? Ele estava falando para quem? E aí lá na hora eu estava meio bagunçado, eu falei: não, isso aí é porque Jesus estava reunido com os discípulos e ele estava falando para eles como é que eles tinham que andar, que era para depois. E a pessoa disse: não, beleza e tal. A pessoa veio me perguntar porque sabia que eu era crente. E aí depois, quando eu chego em casa, fui olhar e vi, quando eu olhei na Bíblia, eu falei: ensinei o negócio tudo errado para o sujeito. O texto está lá em Apocalipse. Nos últimos dias, quando Jesus Cristo está voltando, e Ele está separando e dizendo: ó, vocês vão para o céu porque vocês são benditos de meu Pai, porque eu tive fome e vocês me dessem de comer, eu tive sede e vocês me deram de beber, eu estava nu e vocês me vestiram, né? Eu estava enfermo e doente e vocês foram me visitar. E aí eles perguntam: mas Senhor, quando é que nós te fizemos isso? E Ele fala: toda vez que fizeste isso a um dos meus pequeninos, fizeste a mim. O contexto é completamente diferente. Por quê? Porque ele está dizendo: ó, isso aqui é ação de salvação. Está dizendo: vocês passem para cá. Por quê? Porque vocês cumpriram a vontade de meu Pai. Nós vimos isso no texto de ontem que nós meditamos. Vocês estão cumprindo a vontade de Deus. Vocês estão produzindo bom fruto. Então vocês passam para o lado de cá. Vocês passam para o lado de lá. Por quê? Porque eu tive fome e vocês não me deram de comer. E aí ele vai todas as negações. E aí eles perguntam: mas Senhor, quando foi que nós te negamos isso? Ele diz: toda vez que vocês negaram a um desses meus pequeninos, vocês negaram a mim também. E ele vai colocar dizendo: ó, isso está mostrando um motivo de separação. Mas quando a gente estuda a Bíblia, e é o importante estudar a Bíblia, a gente vê que a palavra ela nos fala que nós não somos salvos por aquilo que nós fazemos. Não é? A gente não já aprendeu isso? A gente é salvo pelo quê? A gente é salvo pelas obras que a gente pratica ou pela fé em Jesus Cristo? Então por que lá em Apocalipse João escreve que ele separou para entrar no céu aqueles que deram comida, aqueles que visitaram, aqueles que fizeram tudo aquilo? A fé sem obra é morta, o que mais? Não porque tiveram fé, mas porque Jesus Cristo fala: pelos frutos os conhecereis. Ali não é o fato deles terem dado aquilo, não é o fruto, o que eles fizeram que é o motivo deles irem para o céu, mas é o que faz a gente entender que aqueles que vão para o céu são aqueles que dão o fruto. E aí como é que a gente dá fruto? Primeiro, a gente tem que entender que a gente precisa parar de deixar o trabalho de treliça ele dominar sobre o trabalho de videiro. E por que é que ele domina? Sobre a graça. A graça, ela é justamente favor merecido. A gente é salvo pela graça. Mas o que nos identifica são os frutos. A palavra diz: Ele nos salvou para que demos fruto, né? Quando Jesus ele fala da comparação da videira com o crente, ele está falando: todo aquele que dá fruto, ele poda para que dê mais fruto, e aquele que não dá fruto, ele corta e lança fora para ser queimado. Ele está falando de um momento de salvação, de conversão. Ele está falando das pessoas que ouvem a palavra e aí ela aceita e pratica a palavra. Ele está falando daqueles que ouvem, mas não vivem a palavra. Então, o fruto ele não salva, mas aquele que é salvo, ele vai produzir fruto. É um sinal que ele está saudável. Volta. Deixa eu ter, calma, devagar. Filipenses 3, de 1 a 11.
Lá para o versículo 7, quem puder ler para nós aí o versículo 7 até o versículo 11, em voz alta para todo mundo ouvir. De 7 a 11. Mas isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por amor do que perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar Cristo. Ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para que algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Então, quando nós falamos, o trabalho de videira, ele exige vida com Deus. Se não tiver vida com Deus, eu não consigo prosseguir nele. O que acontece é que hoje em dia há muitas pessoas que se declaram cristãos, mas não têm vida com Deus. E aí Paulo ele faz a diferença aqui justamente quando ele fala, tudo aquilo eu considerei perda por causa de Cristo. Sim, eu considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Que conhecimento é esse que Paulo está falando aqui? Paulo está falando aqui do momento lá de Atos 9, quando ele vê uma luz e ele cai cego no chão. Porque para muita gente, quando ele fala de alguma coisa assim, a sublimidade do conhecimento de Cristo, ele está falando de um momento como esse, né? Aí Paulo caiu no chão, tudo brilhou, ele viu a Jesus e tal, daí fala, não, isso é sublime. Mas Paulo não está falando disso. Porque naquele momento ele ficou cego. Quando ele fala da sublimidade do conhecimento de Cristo, ele está falando de comunhão com Deus. Ele está falando de vida de oração, de meditação na palavra com Deus. Então, ele disse, eu considerei tudo como perda. Por quê? Porque andar com Cristo, conhecer a Cristo é sublime. Tanto nós vemos que ele está falando isso, que no final do versículo 8 ele vai dizer o que é para nós aí. Por amor do qual eu perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Você já sabe o que é refúgio, né? Hein? Hein? Eu já falei algumas vezes aqui, o que é refúgio? O que é refúgio? Agora vocês têm que falar. Desnecessário. O refúgio é desnecessário. Mas aí a gente não pegou no centro do negócio o poder da palavra aí. Porque ele está falando, não, eu considerei tudo como perda, eu abandonei tudo. Mas aí ele falou, eu considero como refúgio. Pensa aí, o que é refúgio? Refúgio é o quê? Dá-se o nome de refúgio ao quê? Resto? Ele agora se comum. O prazer dele, né? Eu agora ele segundo escolhido. Então Alguém inútil, desprezado. Eu estava falando desse prazer. Agora, para poder entender a quantidade do prazer de Paulo, a gente tem que entender o que é refúgio. Porque ele está fazendo uma comparação para poder colocar o negócio distante um do outro. Quanto mais a gente entende o que ele está falando, o que ele considerou, porque, Paulo, assim, nas gírias de hoje que o pessoal usa na internet, Paulo, como fariseu, ele era o top das galáxias. É um cara que conseguiu chegar a uma alta posição no farisaísmo ainda jovem. naquela vez que a senhora chegou, e aconteceu na hora que você foi, eu cheguei na coisa é demais. Ele é muito, ele tinha que acompanhar Jesus, faz o que está mandando mesmo que saber que ele é. Ali ele viu, ali foi a hora da batida do exemplo. Mas vamos voltar lá. Vocês ainda não falaram o que é refúgio. Não, você sabe qual é o problema da gente estuda a palavra? Muitas vezes a gente está estudando
esquece as coisas, você tem que ficar na palavra, falando. Eu considerei as coisas que eu vi espiritualmente como refúgio. Ele está pegando uma coisa comum para poder fazer a comparação para a gente entender a espiritual. Só que a gente tenta responder a coisa comum com o termo espiritual. E a gente está voltando comum. Esquece o resto, esquece o negócio. A palavra refúgio. Uma força. Sobra? Não. Hã? O que é refúgio? Quando fazia, como é que eu vou explicar aqui? Invadia uma cidade, daquela cidade, e o que restava, matava os caras lá, o que restava ali era refúgio. Não, ali é outro texto. Falhou. Ali era despojo. Era despojo. Não, esquece espiritual. Refúgio. Vocês nunca ouviram essa palavra em lugar nenhum, não? Se você chegar numa fábrica, numa loja de eletrônica. Você explicar, eu não sei se esse é correto. Você vai plantar o milho, aí pega o milho, coloca lá, tá vazio e vai plantar o milho. Aí ficou, o resto daquilo é refúgio para plantar coisa, alguma coisa assim? Não. É nessa linha. Nessa linha. Só que ali não pode, só que aquele milho aí não presta. Não pode. Então é isso. Então é resto. É porque ele era muito, Vocês vão ver que agora, depois de se citando, você não esquece